Irmãos, 430 anos Israel ficou preso no Egito, debaixo de uma cultura, costumes. E durante esse período no Egito eles tinham uma coisa a fazer, além de tijolos: lembrar do que foi prometido ao seu pai Abraão. Eles não podiam esquecer disso. Eu creio que enquanto 2 estavam trabalhando, 3 estavam trabalhando ali, fazendo tijolo, colhendo as palhas no Egito, eles deveriam estar lembrando um para o outro: olha, tá pesado o negócio aqui, Ariel, tá muito difícil, mas tem uma promessa aí que nosso Deus fez para o nosso pai Abraão, que Ele vai nos tirar daqui e vai dar uma terra. A gente está morando de aluguel agora, mas o Senhor prometeu um dia que vai dar uma terra para nós, no nome dEle, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Então eu creio que o maior trabalho de Israel era não se distrair no Egito. Fala para o irmão que está do seu lado assim: não se distraia. Vira para o outro lado agora, fala também, irmão: não se distraia. Fica tímido não, irmão, declara isso para o seu irmão. A gente tem que dar seja um despertador na vida dele essa manhã. É muito fácil nós distrairmos, esquecermos, pensar que o tijolo é tudo o que a gente tinha para fazer, que ia morrer ali fazendo tijolo, mas Deus deixou claro. E eu gosto muito de uma passagem que Paulo diz, numa das suas cartas ele diz: Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós, em você. Então agora, lá dentro do seu coração, você declara para você mesmo que Deus é fiel para completar, não a obra que você sonhou, irmãos. Não é isso, isso seria outra visão. Eu estou falando daquilo que Deus declarou. Deus está fazendo algo, nós lemos aqui em Hebreus. Inclusive ele diz: olha, mais uma vez eu vou abalar tudo que pode ser abalado. Irmão, o que pode ser abalado hoje na sua vida? Eu vou falar uma coisa, irmão, na minha tem muita coisa que pode ser abalado, para permanecer aquilo que é puro. Então eu sei que Deus está operando algo em mim, está operando em você, e algumas verdades parece que se juntam, e eu quero trazer essa manhã para a gente poder entrar nesse lugar de cura, de restauração. Eu creio muito que nós precisamos de uma restauração espiritual, irmãos, uma cura na igreja, de Deus trazer a igreja para esse lugar novamente, de lembrar Deus primeiro. Deus prometeu algo. Ainda que o pessoal no Egito falasse um para o outro: cara, está difícil, 100 anos já, cara, aqui passou, o pai já morreu, o vô já morreu aqui, e não fez nada, não aconteceu nada ainda. Esse negócio de terra que mana leite e mel é furada. Mas Deus continua, irmãos, falou para Abraão, falou para Isaac, falou para Jacó, 430 anos. Então Deus começa a colocar em prática aquilo que Ele prometeu: eu vou fazer o que eu cumpri. O autor de Hebreus diz que por 2 coisas é impossível que Deus minta: sua promessa e seu juramento. Deus jurou por Ele mesmo, então Ele não vai fazer uma coisa diferente. Pastor, mas se a gente for muito ruim, será que Deus não vai se arrepender? Deus vai mudar os planos? Irmão, Deus não muda os seus planos. Aquilo que Ele liberou em Cristo Jesus, o sacrifício pelo pecado já foi feito, expiação pelo pecado já foi feito, o preço por mim já foi pago, o preço por você já foi pago. Então é só uma questão de tempo. E agora, pastor, o que está acontecendo? Agora Deus está fazendo o que Ele disse que iria fazer, que é abalando as coisas móveis, visíveis. Isso se encaixa muitas das coisas que eu sonho, meus projetos, minhas vaidades, minhas vontades, aquilo que tem roubado os meus olhos. Então Deus fala: meu filho, minha filha, faça uma coisa, entenda. Tem um texto em Hebreus que eu gosto muito, a qual o Senhor diz também para Israel em Êxodo: se preparem, estejam prontos. Parece que a igreja tem esquecido disso. Parece que nós estamos distraídos com as coisas de hoje. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pode fazer tudo isso, mas não esqueça de uma coisa: em tudo isso, entenda uma coisa: estejam prontos. Estejam prontos.
Então você pode ser uma dona de casa, pode ser um advogado, pode ser médico, pode ser professor, pode ser qualquer coisa. Mas entenda uma coisa, o fim não é isso. O fim é, estejam prontos. Deus fez um ensaio com Israel. Durante muito tempo Deus fez um ensaio com Israel. Tudo aquilo que aconteceu, eu quero até incentivar você a ler de novo o Antigo Testamento, focando com uma ótica cristocêntrica, porque em tudo Deus está apontando, olha, eu estou fazendo isso hoje, mas não é a plenitude que eu estou fazendo hoje, é só para vocês tentar entender o que eu vou fazer um dia. Então o êxodo, os livramentos, cada palavra foi apontando para algo muito superior, chamado Cristo Jesus, a plenitude nossa. Inclusive eu gosto muito de um texto que está em Hebreus no capítulo 12, que ele diz, olha, vocês não chegaram no monte que chegou o pessoal em Êxodo 19, não foi esse monte que vocês chegaram, lá o monte fumegava, o monte tremia, Deus colocou limites, o povo lá foi marcado por medo, por pavor, e eles foram se distanciando de Deus. E o autor de Hebreus, cheio de amor, de graça, ele diz, vocês não chegaram no mesmo monte, não foi no Monte Sinai que vocês chegaram no Monte Santo de Deus, na Jerusalém Celestial. Não estou vendo, pastor, mas você está chegando ali em Cristo, irmão. Você não pode ficar limitado pelo que seus olhos estão vendo, porque enquanto você estiver limitado pelo que seus olhos estão vendo, é sinal de que ainda tem coisas que precisam ser abaladas, para que os seus olhos espirituais se abram. E o autor de Hebreus fala, vocês não chegaram nesse lugar, vocês chegaram no Monte Santo de Deus, a qual não é mais preciso pavor, a qual vai afastar vocês de Deus. Agora existe uma paixão, um temor, a qual vai aproximar vocês dele, em Cristo Jesus. Quando foi lá em Êxodo, Deus começou a falar no meio da fumaça, dos relâmpagos com Moisés, e o povo ficou tudo apavorado, agora a gente vai perecer, vamos morrer agora, né? De tão terrível era a visão, irmãos, terrível, apavorante. Mas agora o Senhor fala que a voz dele, a qual pelo sacrifício que foi feito na Páscoa, naquela Páscoa que era apenas um apontamento profético, não foi capaz de atrair eles para o monte, para a presença de Deus. Aquele sangue do Cordeiro naquela época tirou eles do Egito, mas não foi suficiente para aproximá-los de Deus no monte, para fazer o que Deus queria. Agora a gente tem uma coisa muito maior, muito mais plena, muito perfeita, que não é o sangue de um animal, mas o sangue de Jesus, que não somente nos tirou do período da escravidão, mas nos aproximou do Monte Santo de Deus, a qual eu posso não somente ficar ouvindo a voz de Deus falar com uma pessoa, mas eu posso ouvir essa voz e me relacionar com ela. Não é necessário mais medo agora. Aquele medo, aquele pavor te afastava de Deus, porque aquilo tudo era um apontamento apenas. Aquela Páscoa, o cordeiro que mataram, botaram o sangue nos umbrais da porta, era tudo um apontamento. Olha, antigamente eu fiz um ensaio com vocês nem se ligaram que era ensaio. Vocês pensaram que era o final aquilo ali, que era tudo. Não, aquilo era só um ensaio. O melhor ainda estava por vir. O que era o melhor de Deus, irmãos? Que poderia ter vindo, veio e ainda voltará. O melhor foi Jesus Cristo, que não somente morreu por nós, mas ressuscitou. Com a morte dele, nós somos sacados do império das trevas. Com a sua ressurreição nos aproximamos de Deus, irmãos, sem medo. Então, se vistam dessa verdade. Eu gosto muito quando Israel também saiu do Egito, ali, naquele dia, o Senhor também no ensaio profético, Ele disse, quando vocês saírem, se desfaçam de qualquer tipo de fermento, não encontrem fermento em vocês, preparem pães asmos, sem fermento, porque agora eu vou ensinar vocês uma coisa, que depois da escravidão, vai entrar um período em que vocês vão aprender a se relacionar comigo, a me servir com sinceridade e verdade. Vai ser assim que vocês vão se relacionar comigo.
com sinceridade e verdade. Então, irmãos, fique tranquilo que nessa de sermos sacados do império das trevas, nos aproximarmos do Monte Santo de Deus espiritual, por meio de Cristo Jesus, não há nada em mim, não há nada em você que possa cooperar para isso. Por isso que ele fala, Paulo fala isso, no Novo Testamento ele diz, livrai-vos, do fermento velho. Não há nada em nós, irmãos. Por isso que esse processo para descobrir que não há nada em nós e nos tornarmos dependentes de Deus, nós vamos passar por momentos de aflições, algumas aflições que eu quero ler em Salmo 119, 71, algumas coisas que acontecem conosco. Infelizmente, a aflição para o mundo hoje se tornou resultado de uma pessoa má. Então a gente endemoniza todo tipo de aflição, e é exatamente na aflição que Deus, Ele estabelece profundamente a sua verdade no nosso coração. Vou perguntar para você, irmãos, eu não sei você, mas eu vou citar hoje alguns testemunhos aqui, que Deus marcou a minha casa. Mas quando que você teve as suas maiores experiências? Foi no momento onde o mar estava bem calmo? Ou foi nos momentos onde o mar estava revolto, no meio das aflições? Parece que Deus, irmãos, consegue chamar nossa atenção mais quando nós estamos passando por meio de aflições. Eu tenho para mim, irmãos, que a coisa não pode ficar muito confortável para um peregrino. Nós somos forasteiros em terra estranha, isso não podemos esquecer disso. Não firme muito as suas estacas aqui, não estejam embaraçados com as coisas do mundo, do Egito. Aquilo foi um exemplo para nós. Irmão, não foi difícil para Deus tirar o povo de Israel do Egito, foi mais difícil tirar o Egito do povo de Israel. Por várias vezes eles reclamavam para Moisés, será que faltava lugar lá no Egito para a gente morrer lá, tinha que trazer a gente para o deserto? Lá a gente tinha churrasquinho, tinha a picanha, lá tinha a Bolsa Família, tinha tudo. Por que mexer nisso, Senhor? Mexer no que está dando certo para nós. Irmão, não confunda, aquilo que está dando certo para você, para Deus, está dando muito errado. Por quê? Porque é o contrário, o reino de Deus é o contrário desse mundo. Então, quando o povo do mundo, que não conhece a Deus, que não é peregrino, olha para as aflições, eles veem o resultado de pessoas infiéis, que tem que fazer alguma coisa muito ruim para ser afligida. Então, a aflição é endemonizada, é um negócio, é terrível. Agora, para aqueles que estão em Cristo, eles começam a ver numa tempestade, irmão, é loucura. É quase insano. Mas o povo começa a gostar desse negócio, irmão. Essas aventuras que a gente passa. Por quê? Porque Deus estabelece os seus preceitos, os seus decretos no meio das aflições. No meio das aflições, Deus, Ele estabelece, Ele está escrevendo. Então você pode não perceber, mas no meio das suas lutas, no meio das suas aflições, quem está passando aflição aqui, irmãos? Se você não está, no final a gente pode orar por você. Não é bom, irmãos, assim, ó. É uma diferença, a gente tem um problema de entender que a gente está... A aflição no espírito é uma marca que parece que a gente não vai se livrar dela. Porque são as angústias que em relação à palavra de Deus e o mundo não tem comunhão. E por não ter comunhão, nós ficamos afligidos. Nós vivemos uma angústia quase permanente por causa disso. Porque é incompatível. Quanto mais Deus escreve os decretos dentro do seu coração, mais incompatível com o mundo você se torna. E isso, você vai ter aflições por isso. Angústias. Então não é só um sofrimento por sofrer. Eu não estou falando de qualquer sofrimento, qualquer perda. Por favor, me entenda isso. Eu ainda vou dizer para você que muitos dos nossos sofrimentos não são esse tipo de aflição que eu estou falando aqui.
cara comprou um carro, não pagou. Estou sendo afligido. Não, você não fez as contas direito, não administrou direito, deu o passo maior com a perna. E não chame isso desse tipo de aflição que eu estou falando aqui. As aflições aqui, como Israel, foi um período de escravidão que eles tiveram por causa da escravidão. Eles clamaram a Deus e a sua aflição subiu aos céus e Deus ouviu a sua aflição por causa da escravidão que eles estavam, o jugo. Então, irmãos, quando o povo de Deus começa a ficar aflito por causa da palavra em relação ao pecado, e isso começa a ser abalado dentro deles, Deus ouve do céu. E, irmão, daí o que pode acontecer, o máximo que pode acontecer, eu vou falar para você, é Jesus voltar, que é o que nós deveríamos estar mais desejando e estando pronto para recebê-lo. Salmos 119, 71, 72 e 73. Ah, pastor, eu não gosto de aflição. Não, então você tem que descobrir que você está pensando diferente de algumas pessoas da Bíblia, tá? Porque o pessoal da Bíblia, os heróis da fé, eles gostam de coisas que hoje o ser humano, o crente pós-moderno, não gosta muito. Imagina Paulo, irmão, vir fazer um culto hoje. Eu acho que Paulo ia ser o culto dele, Paulo ia ser minguadinho, irmãos. Enquanto tinha um artista tocando no templo do lado, bombando, o culto de Paulo ia ter uma meia dúzia ali, de doido. Porque ia chamar Paulo de doido hoje. Imagina, Paulo ia fazer uma conferência, qual o título que Paulo ia botar? Porque Paulo, ele diz em Romanos 5, eu glorifico a Deus pelas tribulações. Então, vamos orar aqui para o pessoal ser atribulado, né? Paulo não somente glorificou a Deus pelas tribulações, era diferente os crentes, irmãos. Os crentes hoje são muito diferentes. Os profetas de hoje, da rede social, profeta do YouTube, irmãos, isso é uma vergonha ser chamado de profeta, reduzir o termo profeta a isso que a gente está vendo. Está mais para palhaço, animando circo do que qualquer outra coisa. Agora para Paulo não, Paulo era o cara que glorificava a Deus por tribulação, e ele falava, olha, eu já aprendi uma coisa, irmão, eu aprendi a gostar das minhas fraquezas. Imagina, tudo contrário, irmãos, de hoje. Hoje se prega para você ser fortão. E quanto mais você amar ser forte, mais independente você vai ser. E Paulo falou, entendeu a lição de Deus, ouço o mundo, ouço Deus, ouço o que está sendo ensinado por um monte de fariseu, ou ouço o que Deus está falando comigo, porque Deus falou outra coisa para ele. Deus falou o seguinte, Paulo, eu ouvi você reclamando da sua fraqueza, e vim, mas eu quero te ensinar, meu filho, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Deus não está endemonizando a sua fraqueza, Deus só está falando, identifique ela, porque ali é um ponto de contato entre você e o meu poder. O meu poder não age no que você chama de poder. O meu poder age no homem humilde, um homem quebrantado, um homem dependente de Deus. Por isso os pães ázimos, não há nada que nós possamos fazer, apenas ouvir a voz de Deus, saber quem nós somos e nos sujeitar à sua palavra. Por isso que vai ter muita surpresa, irmãos, quando Jesus voltar. Muita gente que parecia grande diante dos homens vão ser nanicos espirituais. E muitos homens que eram desprezíveis diante dos homens, talvez vão ser gigantes espirituais, colunas na casa de Deus. Porque o efeito que Deus causa no homem quando começa a andar com Ele é diferente de quando o homem começa a andar com o homem. Demais. Dá vergonha, irmãos. Nesses dias estávamos aqui trabalhando e uma pessoa passou e começou a praguejar contra a igreja, falar não sei o que, e começou a tecer um monte de comentário aqui na avenida, e a gente ficou ali, eu falando, cara, pior que ele tem razão. Pior que ele tem razão, porque diante de tantos escândalos, tanta vergonha, tanta palhaçada que a gente vê, as pessoas que não conhecem a Deus têm toda a razão, irmão, não vou tirar a razão delas,
Eu até concordo onde você tem toda a razão de pensar assim. Porque o nome de Deus é blasfemado não é por causa daqueles que não conhecem a Deus. O nome de Deus é blasfemado por causa daqueles que dizem que conhecem a Deus e se comportam como se não conhecessem. Então você tem razão. Mas tudo isso acontece, irmão, porque a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. Deus, Ele não veio para estabelecer os nossos sonhos materiais, sonhos que a gente começa a construir. Não, Deus veio para abalar tudo aquilo que é visível, para aquilo que é dele, invisível, eterno, permaneça. Está escrito nas Escrituras que tudo que os seus olhos podem ver é passageiro, mas tudo que os seus olhos não podem ver é eterno. Eu não vou nem perguntar o que mais nos atrai, porque a nossa carne é atraída por aquilo que ela vê, por aquilo que ela toca, os 5 sentidos, irmãos. Ela tem que cheirar, ela tem que tocar, ela tem que sentir, ela tem que ver, ela tem que ouvir. Mas o nosso espírito é alimentado, não somente movido, mas ele é alimentado por aquilo que nós não vemos, não tocamos, às vezes não ouvimos, não sentimos, não cheiramos, mas nós sabemos que isso é real. E a luta é grande, por quê? Porque essa casca que ainda retém o seu espírito, ela te impede de desfrutar dessa realidade espiritual. Por isso que Paulo, você vai entender por que Paulo orou o que ele orou em Romanos. Ele falou: miserável homem que sou. Por quê? Porque eu queria me livrar disso. Por quê? Porque tem uma coisa muito maior me aguardando. Muito maior. E agora a luta, a vida que eu vivo na carne, eu vivo para estar pronto para aquilo que foi prometido, ainda que eu esteja passando por um período de luta, de aflição. Israel, 430 anos, mas o que Deus sonhou para Israel é que todo pai, homem, israelita, sacerdote, falasse para os seus filhos todos os dias: filho, aqui é ruim, mas existe algo melhor para nós. Aqui está pesado, filho. Mas Deus apareceu para o seu tataravô, o homem Abraão, e ele falou: olha, eu estou levando você para uma terra que mana leite e mel. A gente não tem hoje, filho. Não é pecado falar que não tem, mas também é pecado você omitir para o seu filho tudo aquilo que Deus prometeu. Então o sonho de Deus para Israel, irmão, não era era necessário fazer tijolo, era necessário ir atrás de palha, era necessário cumprir 430 anos, mas o mais necessário era que eles falassem todos os dias a razão que dava esperança para eles. Está aqui, o negócio está feio, mas agora me pergunte: o que vai ter que acontecer na minha e na sua vida, na igreja dos nossos dias, para voltar a fazer isso? Vê e seja honesto com você. Se não é necessário ainda mais uma vez acontecer como o autor de Hebreus falou, ainda é necessário. Eu já vou avisar que mais uma vez eu vou abalar tudo. Então, se os pregadores de hoje tivessem vergonha na cara, irmãos, o mínimo que eles podiam fazer é falar: se preparem. Deveria ser a maior mensagem em todos os tempos: se preparem. Porque se todo o tempo os pais em Israel, no Egito, tivessem falado para os filhos: se prepara, meu filho, estamos indo trabalhar hoje, mais um dia de tijolo, mas fica ligado, porque o nosso Deus ainda vai voltar aqui, ainda vai nos visitar e vai nos sacar desse lugar. Irmão, é uma característica diferente, irmão. É um tipo de crente doido. Olha aí, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Logo, a melhor escola de Deus para Ele escrever os estatutos dele em você. Então não fique triste por causa das aflições, porque muitos dos seus irmãos estão passando por coisas semelhantes. Não é só você, que o crente tem essa mania, né? Parece um campeonato de luta de tristeza. Não, pastor, mas é porque tu não sabe o que eu estou passando. Fulano, se soubesse, porque o que tu está passando nem se compara com o que eu estou passando. Não, irmãos. Não é assim?
A gente vai conversar com o irmão começa a falar, abrir o coração dele. Não, cara, isso aí não é nada. Isso não é nada. A gente minimiza o problema do outro. Será que custa chorar com o outro? Só chora. Só chora. É difícil mesmo, é difícil ser traído. É difícil ter um filho arrebentado. É difícil ter um marido ou uma esposa que não conhece a Deus. É difícil. Não fique comparando com o problema do outro. Só chora. Chora com os que choram. Foi bom ser afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Melhor é para mim a lei na tua boca do que milhares de ouro ou prata. Aí, irmão, aí pegou pesado, né? Aí tá, parece que o negócio é uma outra dimensão mesmo. Não somente gostar de aflição, de curtir isso, de glorificar a Deus, mas falar para Deus. Olha aqui para mim, irmão. Falar para Deus que a palavra da boca dele é melhor que todo ouro e que toda prata é loucura. Se todo crente tivesse isso como verdade, acabava a murmuração, irmãos. Estava todo mundo plenamente satisfeito em Cristo. Por quê? Porque ao ouvir Deus é muito melhor que a conta cheia de dinheiro. Porque se você não estiver bem com Deus, irmãos, a conta vazia, você vê o diabo. Não é? Porque na hora da escassez, eu vou falar da minha história hoje para você, vou lembrar da minha história, que é bom ficar lembrando de vez em quando. Porque se Israel tivesse lembrado de vez em quando, Deus falou, fala para o teu filho, tudo que eu fiz, lembra, para que eles não esqueçam. Agora imagina, irmãos, o camarada está ali, relaxadão, vida de crente, todo domingo de manhã, podia estar dormindo, está aqui, né? Ali, tal, firme, podia estar descansando, irmãos. Aí ele está aqui, mas ele não está nem numa coisa nem na outra. Aí quando vem as aflições, irmãos, se ele não está em Cristo, aí o negócio fica feio mesmo. Porque o pior estágio, irmão, não é o frio, não é o frio. O pior estágio que o ser humano pode entrar é o estar morno. É o estar na mesa junto, mas não estar comendo junto. É o estar na mesa, mas não estar se deleitando naquilo que está sendo dado. É o estar na mesa, mas não entendendo o que está acontecendo. Eu vou falar, nós temos falado isso. Quem sabe a gente prega domingo que vem. Mas, irmãos, a mesa do Senhor não é a opção morrer. Ou não. A opção na mesa do Senhor, todos que foram atraídos para ela, foi escolher que tipo de morte a gente vai ter. Porque a mesa do Senhor encaminhou 11 para a cruz, 1 para a forca. Um olhou para si, um olhou para os seus desejos, para o seu ego, para as suas paixões, para as coisas desse mundo. Um botou preço, 11 não. Morreram todos os 12, mas 11 morreram em Cristo. Um morreu sem Cristo. Ainda que tenha gente discutindo na teologia se Judas se converteu ou não. Pelo amor de Deus, irmãos, é tão podre. Muitas polêmicas. Tem homens que vivem de polêmicas e esquecem a verdade. 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me inteligência para entender os seus estatutos. Irmão, Deus visita o seu povo com aflição para que aprendam os seus estatutos. Não apenas as promessas de Deus, Deus quer que a gente aprenda, mas Deus quer que a gente aprenda, irmãos, todos os seus estatutos. Aquilo que é difícil para os homens ímpios, aquilo que é complicado para os crentes de mentira entender, para os falsos. Nunca foi, irmãos, para Deus acerca de ter ou conquistar, isso é o de menos. Hoje, infelizmente, o sucesso espiritual foi balizado conforme o mundo, na base do ter ou conquistar. A maioria dos sermões hoje, irmão, ensina você a conquistar. Conquiste, conquiste. Ao passo que Deus ensinou a Israel, se descanse em mim, porque, irmão, tudo que Deus queria que eles conquistassem já estava garantido. Foi Deus que foi o seu escudo. Deus foi a sua bandeira. Deus foi a sua arma. Israel venceu guerras, irmãos, sem armas. Israel destruiu uma cidade berrando, irmãos. Loucura!
É Deus ensinando para Israel: olha, entenda Israel, entenda meu povo, não depende de vocês para Jesus voltar. Não depende de vocês para eu fazer a minha vontade. Depende de vocês de ouvir a minha palavra, guardar a minha palavra e obedecer ela. Só isso. Então, se eu vim visitar Israel e falar: olha, dá 7 voltas em Jericó, e vocês acharem loucura, faz, meu filho. Faz. E se no final Deus mandar berrar, berra. E como diz meu pastor, é um de trás para o outro, para você nem ver, para não dar chance de falar assim: ó, ei, loucura, né? O que tu acha? Eu já vi o crente que sai assim, o que tu achou? Irmão, é a porta para a incredulidade. Já bota em xeque tudo que Deus falou. Porque o que Deus falou vai desafiar a sua lógica. A palavra de Deus desafia a nossa lógica. A palavra de Deus desafia a nossa estrutura, irmãos. Eu como homem, você como homem, como mulher, a gente quer se munir de argumentos, se munir de estrutura, se munir de arma. A gente quer ter o suficiente, não é assim? Mas se isso te move, então se prepare, porque Deus vai precisar ensinar você. Porque Deus, o maior compromisso dele não é com o bem-estar de Israel, mas era com a palavra dele de colocar Israel numa terra que emanava leite e mel. De mostrar para Israel que ele cumpre o que ele prometeu, porque ele jurou por si mesmo. Por isso que Israel passou um monte de luta, porque eles murmuravam, eles desconfiavam, eles reclamavam. Mas escute uma coisa, irmão: você não se torna parecido com Cristo quando busca seus direitos e vontades. Pastor, está difícil, cara. Escute uma coisa: uma despensa vazia para um crente incrédulo é uma desgraça. Você abriu o armário, irmãos, se você não tiver em Cristo, o diabo fala com você. Você abriu a geladeira está vazia, sem Cristo, o diabo já pula na sua canguta já, na hora. Já começa a reclamar: fulano lá, está lá, né, o seu pneu fura, você já começa, se não tiver em Cristo, aqui não vai ter ninguém, mas tem crente que faz isso. Aí furou o pneu. Você, de vez de procurar Deus e começar a clamar, que Deus pode levantar, fazer um milagre, irmãos. Uma desgraça para um crente incrédulo é um terreno de milagre para um crente em Cristo. Aí não, furou o pneu. A primeira coisa que o crente incrédulo vai fazer é o quê? Também, né, meu carro é velho. O outro está lá, carro novo. A comparação, irmãos, ativa uma imaginação diabólica em você. A imaginação diabólica vai começar a construir conceitos e vai te prender. É aquilo que nós chamamos de fortaleza. É uma mentira que se torna verdade dentro do seu coração. Uma mentira que toma o lugar de uma verdade se torna uma fortaleza e te prende. Logo, você não vai ter prazer em momento algum. Você não vai conseguir ter prazer na vida do outro, pela alegria do outro, nem pelas coisas da sua vida. Aí você vai abrir a geladeira, porque eu mesmo estou passando luta, né? Deus não... Eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Devo ter colado chiclete da cruz. Você começa a inventar um monte de coisa que não existe. Mas agora, nesse exato momento, você abre a rede social para não ajudar ainda, né, irmão? Aí você olha a foto do fulano no rodízio de sushi. Aí você olha, desgraçado, não cumpre as escrituras, porque devia dividir aquilo que ele tem. Irmão, você se torna implacável, duro, frio, ruim. Por quê? Porque você perdeu a graça de entender, de ver Deus no meio da aflição. Quem sabe Deus não está querendo desconstruir, porque a aflição, irmão, destrona ídolos na sua vida. A aflição faz uma coisa que o prazer não faz. A aflição ajuda a destronar ídolos que têm prendido você. Seu egoísmo, a sua avareza, o seu olhar implacável para os irmãos. Na hora que você está na aflição, irmãos, aí você começa a entender e Deus começa só aqui, escrever no seu coração os seus preceitos. 2003, nós estávamos em Autônia, no Paraná. Eu, a minha esposa, nossas filhas não tinham nascido ainda.
E nós fomos no ano 2000 para o seminário. Foi o primeiro seminário que a gente fez. 2 anos de casado, o ano 2000, fomos rumo ao seminário. Cheio de fé, irmãos. Vendi tudo que eu tinha. Apartamento, vendi tudo, irmãos. Só que assim, com uma lógica totalmente humana, não tenho vergonha de falar para você, porque quando eu vendi, você pensa, olha que bonito espiritual. Não, eu vendi para ganhar mais dinheiro. Vamos botar cada coisa no seu devido lugar, amém? Pastor, o senhor é humano então? Lógico, irmão, cheio da minha humanidade, que eu vou expor para você. Todas as minhas artimanhas, na época. Tinha um apartamento mobiliado, reformado. Aí eu vendi por 28 mil no ano 2000. E eu pensei assim, foi uma hora, irmãos. Eu sou de família de corretores de imóveis. Então eu pensei, dólar abaixou 1 por 1, emparelhou. Vou comprar 28 mil dólares. Para quê? Porque eu vou ficar 4 anos no seminário. Quando eu voltar, malei no dinheiro. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor, mas vou garantir o meu também. Ah, meu Deus, beleza demais. Fazer as duas coisas junto, o útil e o agradável. Aí eu fui, e eu fico imaginando o humor de Deus, porque Deus sentado no seu trono, ele assim, ó, não sabe nada, coitado. Sabe nada, não sabe nada. E eu construindo o meu castelinho, irmãos. Porque ao mesmo tempo que eu tinha um homem espiritual dentro, eu tinha um baita de um carnal dentro. E Deus, sabendo que para onde Ele queria me levar, a minha família, esse homem carnal tinha que ser morto no meio do caminho. Como Ele fez com Jacó. Jacó, você não vai ser Jacó, você vai ser Israel. Tá, mas e agora, Senhor? Tranquilo, vou te matar no meio do caminho, meu filho. Fica tranquilo que o trabalho ruim o papai faz. Com muito amor. E você ainda, irmão, quando você é morto pelo diabo, é triste. Mas a tristeza, segundo Deus, ela vem repleta de alegria depois. Porque você vê a vontade de Deus sendo feita. E a alegria do Senhor passa a ser a sua. Aí beleza, fiz isso, irmãos. Vendi. Deus foi dando corda, vendi. Meu pai me procurou na época. E nós estávamos passando uma situação difícil na empresa. Nós tínhamos uma imobiliária, a família. E ele veio perguntar para mim assim, ó, filho, empresta? Aí conversamos, eu e a Débora assim, ó, Deus pegou o sábio na sua sabedoria, né? Aí vamos emprestar, né? Emprestava o pai, emprestei o dinheiro. Enquanto eu estava lá, a empresa faliu aqui. A empresa foi só de... E o meu dinheirinho foi junto, meu. Foi junto. Os 28 mil sumiram. Ou seja, aquilo que era um apartamento, depois, porque no meu plano, nos meus cálculos, irmãos, porque eu era um cara de planilha, calculava, se tiver alguém aqui, seja bem-vindo. Aí eu fazia o cálculo, nos meus cálculos eu ia ter 3 apartamentos, irmão, 3. Tudo ensaiadinho, tudo calculado, projeção, né? Estatística, probabilidade, eu era de estatística e probabilidade, irmão. Corretor de imóvel, corretor de seguro, imagina a cabeça. Aí... emprestamos, quebrou, não tinha mais 3 apartamentos, não tinha nenhum, eu não tinha 1/3 do apartamento que eu tinha. Ficamos lá 3 anos e meio, fazendo sonhos, irmão, sonhos de trabalhar, sonhos de ministério. Eu confesso para você, irmão, que quando terminou os 3 anos e meio, na minha cabeça humana, naquele cara ainda que estava em pezão dentro de mim, eu pensei, Deus... agora nós vamos arrebentar. Sério, irmãos? O pastor falou isso, essa insanidade? Falei. Com meu coração eu pensava, Deus, agora, essa igrejada toda aí, ó, agora vai sair nós vamos arrebentar, Deus. Eu estou pronto, agora nós vamos, ó, para cima e além, Senhor. Agora é para cima e além, Senhor. Agora nós vamos arrebentar com tudo. Deus, eu imagino assim, ó. Deus não falou, meu Deus, é lógico. Deus falou assim, ai, o que eu vou fazer com esse guri? Vai dar mais trabalho do que eu imaginei. Aí, beleza, e o problema é que quando você faz uma decisão sua, já não traz consequência só para você, irmão. Vai consequência para todo mundo que está à sua volta. Deixa de ser egoísta. Você pensa que é só você, não. Quando você erra, quem está à sua volta, então era eu e a minha esposa agora.
A gente foi com um carro, tinha uma casa própria, tudo, carrão bonito. O carro também foi caindo, irmãos. Caindo. Eu fui com um Corsa zero, bem novinho. Não era zero, mas era bem novo. Corsinha 4 portas na época. Tive 11, gostava bastante de Corsa. Aí, não 11 de uma vez só, irmão, por favor. Um de cada vez. Aí, Corsinha, socamos Corsinha, fomos para o seminário, irmãos. Aí foi caindo. Quando eu voltei do seminário, irmãos, depois de 3 anos e meio, com um sonho, pá, vai arrebentar agora. Deus, ministério agora nós vamos ver. O diabo vai ser envergonhado, Senhor. Aí já não tinha mais um Corsa, eu tinha um Cadete velho. Nada contra o Cadete, irmãos, mas eu falo que o meu Cadete era especial. Nosso Cadete, era uma profecia do tabernáculo, porque na garagem ele pingava óleo e enchia a garagem de fumaça. Ruim, pensa um carro ruim. Então assim, você reclama que você perdeu tudo, irmãos? Perdi apartamento, o carro bom já não era carro bom, era um carro velho. E você, assim, aí você pensa assim: Senhor, tá ruim, mas cheguei no fundo do poço. Pior coisa que você pode imaginar, falar. Não declara isso. Nunca declare uma coisa que eu declarei, irmãos. Senhor, agora não pode piorar mais. Agora não piora mais. Aí voltamos, irmão, escute. Ainda tem muita coisa para acontecer. Agora nós vamos de ladeira abaixo, tá? Aí beleza, e a gente está lendo aqui, leu que a gente se alegra com as aflições. Aí voltamos, irmãos. Débora, perdemos tudo. Carro velho. Débora, não era mais eu e a Débora, agora era eu, a Débora e 2 bebezinhos no ventre. Que a gente engravidou de gêmeos lá. E veio para Itajaí, mas ainda está tudo em ordem, porque na nossa cabeça nós ia voltar, ministerialmente, ainda que materialmente as coisas estão indo ruim, mas pelo menos espiritualmente vai bombar agora. Voltamos. A primeira reunião que a gente fez, quando a gente chegou em Itajaí, os pastores da igreja que a gente congregava na época chamaram a gente, 3 pastores eu lembro, eu e a Débora, cheio de sonho, 2 meninos, né, irmãos? Débora barriguda, e nós ali. Aí o pastor olhou para a gente e falou assim: o pastor que tinha nos enviado morreu no meio do caminho. Assumiu outro, e esse outro perguntou assim: o outro prometeu alguma coisa para vocês? Eu na hora, irmão, eu queria falar. Mas claro que prometeu! Mas não tinha prometido. Mas tinha um cara querendo dar um jeito, porque eu fui de dar muito jeito, irmãos. Vendedor, irmão, né? Veja bem, não falou assim abertamente, né? Sabe alguém assim? Falou, deu para entender que ele prometeu. Aí eu falei que não prometeu. Pois é. Tipo assim, Bezerra Silva, foi duro. Então, de hoje em diante, nós não temos mais nenhum compromisso com você. A gente ganhava uma merrequinha por mês, irmãos, que é o que mantinha a nossa despesa, pouquinho. Que era eles que davam. E eles tinham prometido que isso era agosto, era até dezembro, pelo menos. Tá, mas o pastor pode manter pelo menos até dezembro? Não. Agora. De agora em diante, nós não temos mais nenhum compromisso com vocês. Vocês estão livres. Aí o que o senhor fez? Eu chorei. A Débora chorou também. A Débora apelou, grávida. Pastor, mas eu estou grávida. O Fernando só faltou falar assim: coitado, olha esse homem, coitado. Não tem nada, perdeu tudo. Irmão, não tinha emprego, não tinha casa, tinha só um carro velho. E o meu sonho, irmãos, a gente está na cidade de praia. Sabe aquele negócio que a gente faz na castelinho de areia? Aí você vai fazer castelo, passa o dia todinho, irmão. Tem um infeliz que às vezes vem, no finalzinho ele pisa. Eu tenho para mim que eu fiz um castelinho, e Deus falou para um anjo, assim, espera ele construir, faz parte. Estou treinando ele, não para o bem-estar dele, estou treinando ele para mim. Então, ele não vai entender agora, um dia ele vai entender. Entenda uma coisa, a aflição de hoje você não entende, você vai entender ela depois.
Porque nós não estamos prontos para Deus. Nós estamos em aperfeiçoamento. Efésios 4, 11, 12. Para o aperfeiçoamento de todos os santos. Então eu estava no meio da principal aula e eu não me matriculei, irmãos. Deus me botou. Filho, se eu vou te botar numa aula, você não vai querer passar, mas eu vou te botar. E tipo José na prisão no Egito. Aí foi lá, o anjo veio, irmão, tudo bonito. Meu castelo era perfeito. Sonho, meus projetos, a minha lógica, tudo ali. O anjo veio e pisou, irmãos, e saiu correndo. Não ficou nem para... Aí beleza, saímos dali, irmão, saímos dali. Mas nós combinamos uma coisa: não vamos murmurar. Por quê? Porque eu não quero passar por isso de novo. Não vamos reclamar, não vamos. Aí nós chegamos em casa, dobramos o nosso joelho e agradecemos a Deus. Vocês são masoquistas, pastor? Não, é porque a Bíblia diz: para homem de fé, em tudo dai graças. No meio das aflições, saiba adorar a Deus, agradecer a Deus. Agradece pela vida, pelo ar, por qualquer coisa. Porque eu estava respirando ainda, pelo menos, irmãos. Aí dobramos nosso joelho, beleza, arranjei o emprego, irmãos. Fui trabalhar de novo aonde eu trabalhava, na empresa do pai que estava quebrando, mas não estava de toda quebrada ainda. Estava assim, tipo pavio fumegando. Aí um dia eu lembro, irmão, fazendo o que eu não gostava durante algum tempo, não suportando mais, cheguei um dia com o meu cadetão na principal avenida de Itajaí, ali naquele campo daquele time que não ganha nada, no Marcílio Dias, estacionei na frente do campo. Onde dizem que tem uma cabeça de cavalo enterrada, mas botei ali, irmão. Estacionei ali, fui trabalhar, era do lado. Entrei na minha sala, fechei a porta, dobrei meu joelho e orei bem assim. Escute: Senhor, a minha vida está mais parada que a água de poço. Eu não nasci para isso. Então, Senhor, eu peço, era 5 horas da tarde. Bota, Senhor, a tua mão, Senhor, na minha vida. E eu ainda falei assim, irmão: eu te autorizo, ó. A petulância não entendeu nada. Senhor, bota a tua mão, faz alguma coisa, mexe, Senhor, alguma coisa, porque assim não dá. Eu estava tipo no Val de Jaboque ali com Deus. Deus me conduziu, era preciso chegar naquela sala. Só que o problema, quando nós chegamos nessas salas com Deus, a gente pensa que quer mensurar a nossa vitória nessa sala com coisas que nós vamos ganhar. Não, irmãos, o sucesso de uma sala dessa, de um encontro, é o que você perdeu ali. Porque nesses momentos, irmãos, a vitória não é você ganhar alguma coisa, a vitória é você perder, porque com Deus quem perde ganha. Aí eu fui ali, irmão, das 5 às 6 eu orei. Estava bacana lá dentro, estava gostoso. Aí fui embora. Eu e meu primo, fechamos a imobiliária e eu fui em direção aonde eu tinha estacionado o meu cadete velho. Cheguei na rua. Não sei se você um dia teve uma experiência ruim assim. Cadê o meu carro? Aí eu comecei a rir. O meu primo apavorou. Fê, você está rindo? Roubaram o teu carro. Não, é porque você não sabe o que eu acabei de orar agora. A oração estava tão boa, que o anjo que era para estar aqui, foi para lá. A rapaziada que era para estar cuidando do carro, o anjo flanelinha, foi para a sala. Esqueceu de cuidar do carro. Aí, beleza, orei. Fui para a delegacia. Cheguei lá, aí tomei uma bronca do delegado, irmão, a bronca, porque assim, ó, o documento está no carro. Aí tu me quebra, né? Documento no carro. Você não entendeu que não pode ter documento no carro? Agora o bandido vai usar o seu documento, pode andar aí, ó. Aí assim, baixei a cabeça, irmãos. Baixei a cabeça, me humilhou. Agora, a segunda parte, falar para Débora. Olha o sucesso do homem. Perdi apartamento, perdi o ministério, perdi o carro. Agora só estava eu, a Débora e as duas, já tinham nascido, irmãos. Nessa altura do campeonato, eram recém-nascidas em casa. Aí,
Chegamos lá. Eu ensaiando, como é que eu vou falar para Débora? Falo conta-gota? Ou falo de supetão? Chegar assim, botando o pé na porta e roubaram mesmo, acabou agora tudo. Aí eu cheguei, quando ela toquei a campanha, abriu, tinha visita ainda, para complicar mais. Aí a visita estava ali, eu falei, Débora, tu ama Jesus? Falei assim, não, foi bem assim. Tu ama Jesus, Débora? Aí eu assim, amo. Não, você não entendeu. Você ama Jesus mesmo, valendo? Amo. Ama mesmo? Amo. Roubaram nosso carro. Mas eu ainda ecoava uma coisa no meu ouvido: não fala que o que está ruim não pode piorar. Aí beleza, irmãos, dobramos nosso joelho de novo. Eu lembro, nós fomos para o nosso quarto, dobramos nosso joelho e agradecemos a Deus, entregamos a Deus e oramos assim: Senhor, a gente quer entregar o nosso carro onde ele está, o ladrão, o carro. E Deus, nós agradecemos a Ti por tudo. Faz a Tua vontade, Senhor. Coloca a mão nesse carro. Amém. Não vamos reclamar, não. Peguei o telefone e liguei para o capitão da Polícia Militar de Itajaí, que congregava conosco. Oi, meu irmão, roubaram nosso carro, cara, dá para ajudar? Acabar de orar, né? Entregado para Deus. A gente faz assim, entrega para Deus e pega de volta. Irmão, tem alguma coisa que dá para fazer para recuperar um cadete velho? Fernando, seguinte, uma semana, cara. Se em uma semana não achar o seu cadete, esquece. Já foi para desmanche, acabou. Irmão, entreguei para Deus, fiquei contando no relógio uma semana, orando. Deus, traz de volta, Senhor, é ruim. A gente só dá valor para o ruim quando a gente perde o ruim. Porque daí, depois que sai o ruim, às vezes vem o pior. Aí eu agradeço, Deus, pega o ruinzinho, Senhor. Passou uma semana, irmão, não veio. Aí eu consegui um carro emprestado. Um Fusca. Nada contra o Fusca, mas aquele era ruim. Ele não tinha folga no volante, irmão. Ele tinha férias. Porque o poste estava a 50 metros, já tinha que começar a virar. Cara, saí, aí você vê a lógica. Senhor, larguei tudo para te servir. Larguei tudo há 4 anos atrás. Olha a minha cabeça, larguei tudo, Senhor. Foi o carro, foi a casa, foi tudo. Agora eu estou aqui com esse Fusca. Dava vontade de tacar num poste, irmão. Todo mundo vê na minha desgraça. E a vontade de cantar aquela música. Quem me viu na prova e não me ajudou. Aí, irmãos, ali, com aquele Fusca, ficamos um tempão, morando no 4º andar, sem elevador, 2 bebês, com Fusca. Aí, irmãos, sendo provado da graça por tudo. E foi um período que assim, para completar, elas tiveram que tomar leite. Tentei comprar o leite em pó mais barato, irmão, não deu. E a médica falou, tem que ser NAN. Aí arrebentou, NAN. Que diabo é esse? Fui lá na farmácia, vi, é o mais caro. 2 bebês tomando NAN. Como é que vai manter isso? Não ganho para isso. Não tenho mais carro. Não tenho mais nada, Senhor. Agora é a hora, ou você se agarra naquilo que é inabalável, porque o que era abalável foi para o pau. O que era visível tinha ido para o pau, irmãos. Agora ou eu me agarrava em Cristo e fazia valer o que eu acreditava, ou eu ficava murmurando, reclamando, como Israel ficou 40 anos no deserto. E quando você murmura, você não adora a Deus. Você pensa que adora a Deus, você está adorando os seus ídolos, aquilo que você valoriza. Porque se o carro é digno de fazer você reclamar, ele é o seu ídolo. Se a conta no vermelho é digna de fazer você reclamar, o dinheiro é o seu ídolo. Porque ele tem o poder de trazer alegria e tristeza. Quem tem o poder de trazer alegria e tristeza é o nosso Deus. Aí passou, irmãos, ali durante 3 meses, irmãos, puro milagre. Estava num culto, chegava o irmão, dá para vir aqui na frente. O irmão trazia, dava compra. Era leite, era fralda. Fralda eu não comprava de pacotinho, irmão, eu ia na distribuidora. Tinha um irmão que era dono de uma distribuidora, ele me abençoava, trazia a fralda
pacotão assim gigante, ó, que eu nunca vi consumir tanta fralda. Era 14 fraldas por dia. Quando está na prova, irmão, você bota assim, ó, limpou assim, agora, por favor, filha, não mija. Cocôzinho agora não. Aí quando está na prova, irmão, é engraçado, parece que eles programam. Limpou, tal, bumbumzinho limpinho, tal, pomadinha, botou, saiu na hora. Nova. E o cara assim na prova, ainda tenta balançar assim para sair, não sai, irmão, não tenta, então tenta limpar. Sujou, tem que botar outra. Tudo levando a entender que o negócio agora está ruim demais. E milagre acontecendo, irmãos. Milagres de assim, ó, de sonhar em comer alguma coisa, de querer comer e não ter. E Deus prover, Deus trazer dinheiro na nossa porta, trazer comida na nossa porta. Aí passou 3 meses. 3 meses. Eu estava andando com Fusca. Numa das principais ruas de Itajaí, eu lembro como se fosse hoje, a Débora liga para mim. Aí eu atendi com Fusca. Atendi. Na pior, né, irmão, já? O que vai poder acontecer agora? Aí a Débora assim, ó, delegado na cidade vizinha aqui, ligou. Aí você pensa assim, pastor vai ser preso? Não, irmãos. Não vou para isso. Aí ele ligou, já liguei para ele na hora. Parei o Fusca, liguei. Ó, eu sou o Fernando, o senhor ligou para minha esposa. O senhor é o proprietário de um cadete? Aí assim, era, né? 3 meses, irmãos. Isso é igual a ressurreição. Não? Aí 3 meses, já tinha esquecido já. Aí o cara falou assim, a gente fez uma batida numa oficina aqui em Navegantes, teve uma denúncia de um monte de carro roubado, chegamos lá, não tinha nenhum dos carros que a gente foi, mas para não perder a viagem, a gente mandei o policial tirar o chassi dos carros que tinha ali na oficina, e a gente encontrou um cadete que é o chassi do seu. O senhor pode vir aqui na delegacia? Irmãos, desliguei, comecei a ligar, dar testemunho para um monte de gente. Cara, acharam, agora a roda gigante virou. Agora eu estou começando a ir para cima. Agora mudou a história. Agora é a prova. Eu estou saindo da prova, Senhor. Fui lá em Navegantes, irmão. Cheguei lá cheio de fé, esperança, amor. Aí fui, falei com o delegado. Seu delegado, eu sou o Fernando do cadete. Opa, vamos lá ver o carro. Cheguei, irmãos, mas tinha uns 15 carros roubados. Eu falei, tá, o meu carro, seu carro está aí. Aí eu olhei assim, irmão, fui andando com ele assim. Aí no meu coração, eu orando assim, Senhor, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O que estava ruim pode piorar muito, Senhor. Agora eu já liguei para um monte de gente, dando testemunho que o carro foi achado e o carro não está aqui. Aí eu falei para o seu delegado, meu carro não está aqui. O senhor pode procurar que o seu carro está aqui. Meu cadete era um cadete chumbo. Todo arrebentado. Procurei, o cadete chumbo não tinha um prata reluzindo ali. Aí eu olhei o cadete prata, sim, seu delegado, tem algum problema? Esse carro aí, ó, o único cadete que está aqui não é o meu. Aí ele assim, ó, o senhor pode olhar? Eu olhei ele em volta, não é meu. O meu carro não tinha roda de liga leve. Meu carro era roda de ferro. Meu carro estava todo arrebentado, lataria toda arranhada, toda velha. Ó. Esse carro aqui não é meu. O senhor não tem uma... Olha dentro. Vê se o senhor lembra de alguma coisa dentro. Aí entrei, aí olhei no painel, o nosso cadete tinha um rachadinho no friso do painel, em cima do porta-luvas. Eu vi aquele friso ali, irmãos. Assim, é o meu. Aí assim, seu delegado, tá diferente. Abriu, não, o senhor precisa ver o motor. Porque eles pintaram tudo e fizeram uma pintura, ó. Abriu aqui, ó, reformaram o seu cadete todo. Eles tinham documento, só não tinham carro. Pegaram o seu, pintaram, reformaram todinho. Não, botaram roda, som, tudo no carro. E agora é do senhor. Aí. Aí você entende por que o justo vai glorificar Deus nas aflições, irmãos. Eu não estou falando, irmão, que agora todo mundo que tem carro roubado vai ser achado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando da minha história.
de como eu aprendi a ter que descansar. A maior arma que nós temos num período de aflição não é se bater, é cumprir o que está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus de vocês. Israel não entendeu isso. 430 anos batendo cabeça. Quando chegou no deserto, continuou batendo cabeça. Falta de água, batia cabeça. Falta de carne, batia cabeça. Diante do mar vermelho, batia cabeça. E o Senhor, há um princípio ao qual Deus se move, e Deus não foge dos seus princípios. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, no meio da luta, em tudo que Deus está fazendo, Ele só está querendo ensinar você a depender dEle, a crer nele mais. Pastor, mas está difícil. Irmão, eu consigo imaginar, porque para nós agora a gente ri, mas irmãos, foram meses de luta, meses sem perspectiva nenhuma. Foram 4 anos depois do seminário que nós rodamos no deserto. Quando Israel saiu do deserto, do Egito, tinha um caminho mais curto para ele ir, sabia? O caminho que dava para a terra dos filisteus. Deus olhou aquele caminho e falou: eu não vou mandar eles por aqui, eu vou mandar por um caminho mais longo. Está escrito isso, irmão, porque eles vão se assustar e eles vão querer voltar. Então eu vou, por amor, eu vou levar eles por um caminho mais difícil. Deus sabe, irmãos. Deus sabe o que pode acontecer. Deus sabe o que pode assustar você. Deus, irmão, você está olhando agora aquilo que é visível, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode apalpar. Deus não vê isso. Deus se move por aquilo que é invisível. O seu reino é invisível, inabalável. Por isso que ele fala, no meio das aflições, a palavra dele, ela precisa se tornar mais preciosa do que ouro e prata. No meio das suas aflições, a palavra de Deus tem que voltar a ser preciosa para você. No meio das aflições, quando você está olhando tudo ali, perdeu isso, perdeu aquilo, a perda é ruim, ficar sem dinheiro é ruim. Não estou falando para você curtir isso por curtir, irmão. Ninguém foi chamado a sofrer por sofrer. Mas entenda uma coisa, saiba extrair, olhar para uma situação com olhos diferentes. Não olhe para uma perda conforme o mundo olha, mas tente olhar do lugar onde você está em Cristo. Como diz Paulo em Efésios: vocês estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Olha de lá, meu filho, olha de lá. Porque no mesmo texto diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, também em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então eu poderia não ter nada naquele momento, mas eu tinha tudo. Você pode não ter nada hoje, mas ao mesmo tempo você pode ter tudo. Isso é uma palavra que pega para ricos e pobres. Pode ser um mendigo e um milionário. Porque o milionário sem Cristo, o que ele tem, nada é. Só tem dinheiro, mais nada. E um pobre, irmãos, pode não ter nada, mas pode ter Cristo. E o nada que ele tem passa a ser tudo. Irmãos, as aflições podem destronar nossos ídolos. Deus sabia que para o lugar aonde Ele estava conduzindo Israel, para o lugar aonde Ele estava me conduzindo, havia ídolos que precisavam ser destronados. Um deles certamente era um ídolo da minha inteligência de fazer cálculo, projetar as coisas, projetar ministério, projetar ganho, projetar perda, projetar tudo, ter tudo sob controle, irmãos. O anjo não somente pisou no meu castelinho, o anjo rasgou a minha planilha. Rasgou, irmãos. As aflições destronam nossos ídolos. No meio das aflições, o melhor posicionamento é o que eu falei, Salmo 46, 10 e 11. Eu vou ler. Para a gente orar. Se você está passando por aflição, nunca é tarde, irmãos. Salmo 46. Aqui.
Podia ler todo o capítulo, todo o salmo, melhor dizendo. Mas eu vou ler os 2 últimos. Se a gente pudesse ver, né, irmãos? Se os nossos olhos pudessem abrir. Eu lembro do menino de Eliseu, quando ele está em casa e o exército do rei da Síria, imagina, irmão, profeta e um exército sai à casa dele. Imagina um profeta hoje, o exército brasileiro cercou a casa dele, digno da visita de um exército, tanque, cavalaria, ali fora, e o menino vai abrir a porta, chama o profeta aí, ele vai lá, apavorado, Eliseu está deitado no sofá, descansando no Senhor, e o menino, Geazi, diz assim: mestre, só quero te falar, a casa caiu. Por quê? O que aconteceu? Tem um exército aí fora, vão matar você, não tem para onde fugir. Um exército, irmão, contra um profeta, sem arma, não tem chance. Irmão, você para de calcular as coisas com a sua matemática, lógica. A mesma conta que você faz na terra não é o mesmo padrão de conta que a gente faz no céu. Na terra 2 mais 2 é 4, no céu, irmão, nem sempre. Aí o cara falou: Eliseu, levanta, meu filho, levanta, mestre, que a casa caiu. Aí Eliseu falou: Deus, abre os olhos do moço, para que ele veja. Eliseu foi lá fora. Na hora que ele foi lá fora, irmão, dar o recado, ele olhou para trás e tinha um exército celestial cercando eles, anjos, cavaleiros. Pastor, isso foi uma história. Pode ser história para qualquer incrédulo, mas os mesmos anjos dizem a palavra de Deus que eles são feitos, enviados para nos auxiliar, servir os santos. Você nem imagina a quantidade de vezes que você recebeu o livramento e não vê. Você não imagina a quantidade de vezes que tinha que acontecer coisas piores e não aconteceu. Por quê? Porque os seus olhos não conseguem ver o que Deus está fazendo. Ainda que os nossos olhos não vejam, Deus continua trabalhando. Tem uma canção que fala isso. Aí ele foi e viu, irmãos, era um exército, irmão, muito maior do que o da Síria. Eu fico imaginando se nós pudéssemos ver, se eu pudesse ver naquele dia, o que aconteceu naquela sala na empresa onde nós estávamos orando. Enquanto eu orava, meu carro era roubado, irmãos. Você pensa, isso ofende a mente do incrédulo, do crente incrédulo. Como que pode, durante a oração, uma coisa ruim acontecer? Não era ruim. Irmãos, olha para mim. Nunca. Eu fiz 2 seminários. Eu nunca aprendi tanto como naquele que não tinha mensalidade. Aquele ali foi a minha aula. A entrar no lugar em Deus, a qual nenhuma aula pode botar você, nenhum curso. Você queria mais, não queria? Eu estou te dando a oportunidade de entrar. Ninguém deseja mais você do que Deus. Ninguém desejou Israel mais do que Deus. Deus colocou limites no monte para Israel não tocar e não morrer. Mas o que Deus queria mesmo era que eles entendessem: um dia vocês vão estar diante de um monte não visível, não palpável. Agora vocês vão ter medo, mas não se distancie de mim, porque um dia eu vou te trazer a um lugar, meu filho, que quando a trombeta soar, eu sonho por esse dia, todos vão poder subir. Naquele dia só subiu Moisés, mas vai chegar um dia. Não desistam. Não desistam. Eu vou ensinar vocês. Eu vou preparar vocês. Eu vou mandar um cordeiro realmente santo, que não somente vai remover vocês do Egito de vocês, mas vai preparar vocês como uma nação de sacerdotes, como ele diz em Êxodo 2. Eu vou fazer de vocês uma nação sacerdotal.
aonde não vai ser mais um Moisés que vai subir na minha presença, mas todos. Por quê? Porque vocês não se achegaram no monte que fumega, no monte que treme, vocês já se achegaram na assembleia dos primogênitos, aonde eu resgatei. Sabe por que a assembleia do primogênito? Porque o primogênito era comprado, resgatado por um cordeiro. Agora Deus resgatou. Quem foi resgatado por um cordeiro aqui? Um cordeiro santo, irmãos. Jesus morreu por você. Deus resgatou você como se fosse um primogênito. Ele resgatou e está fazendo uma assembleia de primogênitos, a qual ele fala: esse é o meu monte. Aquilo era só um sinal, era um apontamento. Agora, as aflições desse tempo presente, você tem que entender uma coisa: é preparar vocês para uma glória futura. Estejam prontos. Estejam prontos. Eu quero orar por você. Você que está passando por aflições, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não imagina. Hoje a gente lê algumas coisas, irmãos, antes de orar. Hoje a gente lê algumas coisas que são românticas aos nossos ouvidos e olhos. Você olha Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Você olha os 4 jovens na Babilônia e você pensa: cara, como eles foram corajosos. A gente não imagina as aflições daqueles homens ao guardar a palavra de Deus, a lei do Senhor, as aflições que eles sofreram. Por guardar a palavra de Deus, irmãos, aqueles meninos foram jogados na fornalha. Sabe o que é isso? Aí você está reclamando que está faltando dinheiro, que não conseguiu pagar uma conta. Por guardar a palavra de Deus, Daniel foi tão afligido, irmãos, que ele foi jogado na cova dos leões. E a gente ainda reclama. Que tipo de evangelho nós recebemos? Que tipo de promessa nós estamos guardando? Porque aqueles 3 meninos, quando o rei mandou eles adorarem, eles falaram assim: ó, fica uma coisa ciente aqui, rei, que durante tal ano passou 3 jovens aqui na Babilônia. Se Deus, o nosso Deus, vai nos livrar ou não, é problema dele, ele tem poder para isso. Mas caso ele não livre, saiba que passou 3 jovens aqui que não se dobraram diante de outros deuses na Babilônia. Deus restaura homens e mulheres assim. Tem algo queimando aí dentro, irmãos? Tem algo que faz sentido dentro de você? Deus te chamou, irmãos, para a eternidade. A eternidade Ele plantou aí dentro. Agora você precisa entender isso. E Ele está te preparando para ela. Por isso que Paulo falou, depois de descobrir tudo isso, Paulo falou: agora eu já aprendi a estar contente. Posso ter tudo, como posso não ter nada. Eu posso ter um carrão, como eu posso ter uma bicicleta. Eu posso ter conta no banco gorda, ou eu posso não ter nada, está no vermelho. Eu aprendi que o meu contentamento não vem de nada que pode ser abalado. Não há mais ídolos no meu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Se coloque de pé. Por isso que o salmista falou: foi bom eu ser afligido. Você está passando por aflição e você sentiu como Deus pegando seus olhos e colocando no lugar certo? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Agora é o seu momento, seu e Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu sei que pode estar sendo bem difícil, e Deus também sabe. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor.
meu peito. Algumas aflições que eu passei foi o resultado até das minhas teimosias, irmãos. De não me dobrar, de não me sujeitar, de não levar a palavra de Deus a sério. Só por você. Venha para você fazer uma coisa aqui, se aquietar. Você não vai mais procurar a lógica, saber quem é culpado disso, quem é culpado daquilo. Simplesmente se reclinar a sua cabeça no peito do Senhor, como João fazia, e se aquietar e saber que Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só teu, eu sou, só teu. Muitos confiam em seus carros, mas eu confio no Senhor, pois tem um selo. Tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou o Senhor. Você que veio aqui na frente, se você puder abrir seus braços, suas mãos, eu quero orar por você. Eu creio que o que você precisa mesmo é de um abraço do Senhor. Está em seus braços para se sentir seguro. A insegurança, irmãos, de nós não conhecermos a Deus, ela é muito terrível. De não conhecer o suficiente. Somente quando as coisas são abaladas a gente descobre isso. Eu pensei que eu conhecia. Eu pensei que eu sabia. Eu pensei que estava pronto. Eu pensei tudo isso, irmãos. Senhor, toca nos teus filhos. Abraça o Senhor. Pelas tuas misericórdias eu peço, abraça o Senhor, em nome de Jesus. Que eles voltem a sentir a segurança, Senhor, de estar em Ti, independente das circunstâncias, independente do momento, Senhor. Toca o Senhor. Toca, Senhor. Mostrou um rio de água viva, brilhante. Existe esse rio. Cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura com seu refúgio. Nunca mais
Deus, restaura a alegria, Senhor. Restaura a alegria, restaura a confiança, Senhor. Restaura a fé, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Tu que não apaga o pavio que fumega, não pisa a cana quebrada, Senhor, restaura, Senhor. Haja restauração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, as coisas, escute isso, para nós encerrarmos. As coisas não são como nós vemos. Na noite em que Israel saiu do Egito, eles olhavam, o que Israel via era uma nação de escravos. Essa era a lógica, Giovanni. Tudo escravo. 430 anos debaixo de uma cultura estranha e tentando ser imposta essa cultura neles, mudando a identidade deles. Aos olhos de Israel, escravos. Como é que Deus estava vendo na hora, naquele momento? Deus, sabe o que Deus fala? Por uma nação de escravos, 600 mil homens. Deus fala assim: naquele dia, Deus tirou o seu exército do Egito. As coisas não são como nós vemos. Por isso que uma das coisas que vai ser abalado, irmão, nesses dias é a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de ver como Deus vê. Às vezes você está olhando e vendo só escravo, Deus está vendo um exército. Deus não vê como vê o homem. Deus está nos ensinando a ver como Ele vê. Em nome de Jesus. Amém? Então, ser corajoso. Tenha bom ânimo. Lembre-se que a mesma luta que você passa, muitos estão passando. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluias. Aleluias.